Vocês não têm direito de criticar o Corinthians, mas em momento nenhum no Campeonato Paulista. Vocês colocaram nós o tempo todo como a quarta força, já estamos entre os 4, não é? Mas a gente vai buscar muito mais, pode ter certeza. O humor, ele foi bem. Mas é o seguinte... Foi bem. A gente estava vendo a... Segue sendo a quarta força. Calma lá, calma lá. Peraí. Estamos de volta com o Seleção Sport TV, isso só, né? Fazer aqui as honras da casa. Já apresentar, por exemplo, o Kleber Machado e o Andrei Campos, que estão prontos para participar conosco aqui do papo. Vamos lá. No bom humor, na picardia. Pô. Mas pode terminar como quarta força, todo mundo acertou. Beleza. então ninguém estava falando mas aí ele está cumprindo o que previram para o time dele. E se terminar campeão, segue sendo a quarta força. Não, aí não é mais aí não. Aí que você já tá falando. Entra no Campeonato Brasileiro como quarta força. Mas por que quarta força? O cara vem que vocês da imprensa dão essa qualificação de quarta força, o quê? É o mais fraco dos 4? O elenco é o mais... Ele pode se superar e ser melhor do que os outros. Mas é só elenco que tem time? O time também tem o esquema, tem o treinador, tem o rendimento dele. E aí é mérito dele. Tem a fisiologia. Ele está levando a quarta força além da condição que ela tem. Além ainda não sei. Eu estou dizendo, se ele conseguir ganhar. Se ele ganhar, ele estará levando a quarta força, que foi montado como um elenco inferior aos adversários. É que eu não sei se eu concordo com a avaliação de elenco. Tem esse elenco, então vai ser... Eu acho que isso inclui mais coisas. Vocês da imprensa aí em São Paulo, Kleber Machado e Andrei, pensam o quê? Eu queria falar antes sobre vender mando de campo. Não! Faço não. Não? Tá bom. Então vamos respeitar o Não, deixa eu fazer um registro, Kleber, aproveitar. Claro. Muita gente no Twitter favorável à visão do Ademar. O Ademar ficou sozinho aqui, é uma troca de pontos de vista. Aqui está o Ademar contra 4, nós 4 estamos contra ele. Provavelmente parte, 6. Eu conheço muito bem a realidade. Eu tenho um blog, chama Blog do Futebol Caipira. Todos os dias eu falo com todos os times do interior. Tanto que eu falei para você, o Botafogo de Ribeirão Preto terminou o Campeonato Paulista devendo para o presidente, para o diretor financeiro, R$500 mil. E vai perder vários bons jogadores para a Série C. E é isso que está levando muita gente no Twitter a concordar com você. O que não necessariamente quer dizer, às vezes... Significa que eu tenho razão. Vezes a maioria... a minha opinião. E muitas vezes a maioria não está com a razão. É só olhar o resultado de umas eleições por aí. Fala, Kleber. E o que faz o meu raciocínio fraco não entender por que a gente justifica o campeonato estadual, que eu acho legal. Eu faria uma ou outra correção nas disputas dos estaduais. E a gente costuma dizer que o campeonato estadual é a salvação dos times do interior. Se os times do interior precisam vender jogo, se os times do interior acabam o campeonato com prejuízo, que salvação é essa? Né? A boia furada? Boia furada afunda. Mas enfim, é outra discussão. Então, a hora que eu ouvi ontem a entrevista do Carille, eu fiquei na dúvida se ele estava falando sério ou estava brincando, né? Se ele estava tirando onda. Ele brincou. Ele falou assim, vocês não têm... Ele brincou para passar uma mensagem séria, né? Exatamente. Ele mordeu sorrindo, né? Isso. Mordeu sorrindo. Vocês não têm mais nenhum direito de criticar o Corinthians. É lógico que todo mundo tem direito de criticar qualquer time, desde que seja uma crítica baseada em alguma coisa maior do que eu gosto ou eu não gosto. Não sei se eu fecharia com o Lofredo. Se for campeão vai entrar como quarta força. Isso aí é muito subjetivo. E que aí eu tô com o Marcelo. Você vai analisar um elenco, que tipo de análise você pode fazer do elenco? Se o elenco tem um monte de jogador que você não conhece, e esse elenco começa a desempenhar um trabalho super bom, ganha campeonato, começa o brasileiro, faz 10 rodadas e 30 pontos, aquele elenco que era ruim não é mais. Ele passou a dar resultado. Agora, acho que assim, a pontuação do campeonato já é uma discussão ou outra, porque é um campeonato que você não joga com todo mundo, que você tem fase de grupo, e aí você tem jogos eliminatórios, é um campeonato híbrido. O jeito de jogar vai agradar alguns e desagradar outros tantos. Mas assim, esse papo de força, dá para você cravar que São Paulo e Corinthians, se for essa semifinal, tem favorito? Tem alguém muito à frente? Ou que se for Corinthians e Ponte, que a Ponte vai chegar e não vai conseguir enfrentar o Corinthians? Eu acho isso muito subjetivo, entendeu? Acho que o time tem conseguido resultados mais expressivos do que talvez fosse
a perspectiva do começo da temporada e ainda tem apresentado um futebol que deixa metade alegre e a outra metade com um semblante um pouco mais fechado. Eu acho que foi um desabafo do Carille, né? Ele conseguiu colocar o Corinthians entre os 4 melhores times do Campeonato Paulista, que era uma obrigação que ele tinha no início da temporada. E até ele estava super contestado e em dúvida, né? Interrogação em cima dele. Porque o trabalho dele é um trabalho de alguém que estava começando num cargo diferente no futebol. E o elenco, quando se no Corinthians. E no Corinthians, que tem uma pressão danada e uma torcida apaixonada e gigantesca. Agora, a gente imagina, essa análise de elenco, ela é feita sempre no início da temporada. Depois, quando a gente já está em abril, se fala em desempenho. Claro. E o desempenho do Corinthians, ontem mesmo, na saída do campo, os jogadores falaram, o Jô e o Fagner, deixou a desejar. O Corinthians erramos muito passe, 56 passos errados. Demoramos muito para criar jogadas, exatamente. Não foi um jogo tranquilo pro Corinthians, uma classificação fácil. Acho até que foi, Andrei. Porque o Botafogo exigiu pouco. Pelo comportamento do Botafogo. Mas o Botafogo, se fizesse um gol ao acaso, levaria a decisão para os pênaltis. Exatamente. E aí ninguém mais sabe o que vai acontecer. E daí o Corinthians poderia não ser uma das 4 forças do futebol paulista na final do Paulistão. Na matemática, hoje é a segunda. Na matemática é a segunda. Então, assim, quando se falou em Corinthians, não como 4ª força, mas se colocava no início da temporada Palmeiras e Santos à frente de Corinthians e São Paulo, era justamente por isso. Porque o Palmeiras tem um elenco fantástico, se investiu muito, é um time que tem qualidade, foi campeão brasileiro ano passado, o Santos, time vice-campeão brasileiro, que também agregou qualidade, que ainda manteve Dorival Júnior, e o São Paulo iniciando um trabalho com o Rogério Ceni, e iniciando um trabalho com o Fábio Carille e com elencos mais baratos. Ou seja, mais modestos. É projeção. Projeção. Não é constatação nenhuma. Claro, exatamente isso. Agora, o Corinthians está onde todo mundo imaginou que estaria, entre os 4 finalistas do Campeonato Paulista. Se vai adiante, a gente tem que esperar a rodada de hoje para daí depois analisar quem está melhor e ver essa combinação de jogos da semifinal do Campeonato Paulista. Se a gente for ampliar, né, Kleber, Andrei, a gente está em abril, começando as decisões dos estaduais, entrando em fases importantes de Copa do Brasil, a Libertadores já pegando, engrenando, mas a gente também não está vendo Brasil afora, nada que você fale assim, nossa, esse time está saltando aos olhos, assim. O Corinthians fez 2 jogos contra o Botafogo de Ribeirão Preto, não sofreu gols, enfrentou a Universidade do Chile, que é um time grande do Chile, não sofreu gols também, ganhou de 2-0, se não foi a atuação dos sonhos, eu vi o Kleber e o Casão depois no troca de passes comentando, mas também foi uma atuação de time que em casa se impõe, foi lá, fez o resultado e pronto. Então, assim, tem muita coisa assim, o Corinthians tem jogadores que, se você olhar, há bem pouco tempo atrás, vários times grandes do Brasil gostariam de ter ou não queriam ter o Cássio, goleiro, Fagner, lateral, o Gabriel, volante, o Jadson no meio, o Rodriguinho é um jogador super útil para qualquer time hoje no Brasil. O Arana, um jogador de meio muito campo, bom jogador. uma jovem revelação. O Jô na frente é um fazedor de gols. Então você olha o time do Corinthians. Não acho assim, que exatamente. Tá parecendo que a gente está falando assim, do Eric, do Barreto e do Ademar, a linha de frente do Corinthians. Opa! Não, se fosse eu, gol tinha, pelo menos. Não, falando sério. Assim, aí era outra coisa. Comigo lá é gol. A a bola não ia chegar, o time ia jogar todo dentro de sua própria área. A gente compara assim, umas coisas assim, o time do Corinthians tem jogadores que são do primeiro nível do nosso consumo interno aqui no Brasil. Não, e sem contar que você chega numa semifinal de campeonato, como é o Campeonato Paulista, Ponte Preta, enfim, Santos, se forem os 4 grandes, você não pode determinar que o Corinthians vai ficar pelo caminho, são jogos iguais, grandezas. São Paulo e Corinthians. A própria Ponte Preta também pode dar trabalho, mas é um jogo igual, é semifinal de campeonato. Questão de desempenho, não sei se o Kleber teve a oportunidade de ver, não sei se ele estava trabalhando. O Cruzeiro, muita gente está dizendo que está jogando um futebol bonito, e realmente está, é um time que está invicto esse ano também, mas suou para ganhar do Nacional do Paraguai, mas suou muito, quer dizer, então a gente toma como base, às vezes, alguns resultados, mas no todo, a gente não tem nenhum time despontando claramente no Brasil ainda. E o grande detalhe, ainda não tem, se pode for ser que Corinthians e São Paulo, é a melhor defesa. Eu acho que o Palmeiras, talvez, com um gol a menos, talvez seja a melhor defesa. O Corinthians está por ali, com um melhor ataque. Você acha que o Corinthians, se o São Paulo é favorito diante do Corinthians? Não. São Paulo está no mesmo nível que o Corinthians. Gente, mas olha só. O Palmeiras, que tem, para minha opinião, o melhor grupo de jogadores do futebol brasileiro, eu acho que tem o melhor futebol. Então, mas assim, não ganhou do Corinthians com um homem a mais, né? Sim. Tudo bem, o jogo era na arena do Corinthians. Uma semifinal e vai se impor mesmo com toda essa qualidade, não pode... É que é o seguinte, eu acho que a gente... Aquela questão que eu estava brincando com o Lofredo aqui da avaliação de elenco, e o Eric tocou num ponto importante agora. Corinthians, mesmo não tendo os jogadores que mais chamam a atenção, ainda tem jogadores que são da primeira linha do que a gente pode ter no Brasil. Então, vamos lá, a gente pega a posição de centroavante.
São Paulo tem 2. Vamos pegar os 2 classificados, porque a gente ainda tem Santos e Ponte Preta. Mesmo assim, o do Santos e o da Ponte Preta são melhores do que o do Corinthians. Mas vamos lá, você vai pegar o São Paulo, tem o Prato. E o reserva é o jogador Gilberto. que encanta todo mundo. E o reserva é o artilheiro do campeonato. Mas você vai dizer que o Gilberto é muito melhor centroavante que o Jô, por exemplo? Não, aí que tá. Mas a gente tá falando do Prato. Há bem pouco tempo o Jô era jogador de Copa do Mundo, gente. Mas a gente fala do Prato, Concordo ou não concordo, era um jogador de Copa do Mundo. O Prato é uma contratação. É um cara que tem chega... um impacto é um maior. impacto. O Borja no Palmeiras, um cara que encantou todo mundo na Libertadores. Então você vai fazer essa comparação. Aí você olha pro Jô e fala, não, o Jô não tá no nível desses outros. Mas ele pode render no nível desses outros, ou pelo menos... Acho que ele está rendendo até mais do que eu esperava. É isso. Aí e é o artilheiro do time dele na aí temporada. Aí que está a questão da avaliação de elenco. Fez gol em todos os clássicos? Acho que ele está indo bem. Mas se eu tivesse que... vou contratar. Começa o ano. Escolhe o Prato ou o Borja. Não escolhe o Jô. Claro. É isso que eu quero dizer. Mas não quer dizer que o elenco inferior não pode dar certo. Claro que pode. Com um trabalho bom pode dar certo. Mas o técnico não pode ficar chateado se as pessoas falarem que o elenco dele, na avaliação das pessoas, é o quarto entre os 4 times grandes. O que eu penso é o seguinte, até o Casão estava aqui sexta-feira, eu falei que eu tinha... o Casão falou que o Corinthians, a preocupação dele era rebaixamento no Brasileiro. Eu respeito a opinião do Casão, falei até para ele. Não, acho que esse time do Corinthians é 8º, 10º. Não, eu acho o seguinte, você pode até falar... Agora, o Botafogo era a 5ª força do Brasileiro do ano passado? O Corinthians não pode fazer igualzinho ao Botafogo? Pode fazer, pegar em quinto, brigar pelos primeiros lugares? Principalmente porque está investindo na molecada, o Arana é excelente. Pode ser 6º colocado? Pode ser 6º colocado, o Corinthians? E vai para a Libertadores. Quinto, sexto, pode. Pode. Você acha legal que o Corinthians entre com o objetivo no campeonato? Mas peraí. 6º colocado? Não, olha, mas ele não está entrando com o objetivo de ser 6º. Ninguém vai aprender esse objetivo. Não é o objetivo, é o que a gente está avaliando hoje. Pode ser mais do que 6º, pode brigar pelo título. É porque... Oi, Cleber. Quando começa essa conversa assim, o objetivo... Todo time diz que o objetivo é ser campeão ou chegar a Libertadores. Ou ao contrário, hoje em dia, né? Chegar a Libertadores e ser campeão. E a gente sabe que nem todos os 20 times têm hoje, potencialmente, condição de Libertadores e de título. Agora, um campeonato, ele é disputado durante 38 rodadas e essas 38 rodadas vão apresentando novidades, mudanças. Tem janela europeia no meio do ano. E exatamente o exemplo que o Ademar citou do Botafogo. Primeiro turno do Campeonato Brasileiro, todo mundo estava com medo que o Botafogo caísse outra vez. Terminou o Campeonato Brasileiro, o Botafogo está na Libertadores. O Botafogo começou a jogar com o elenco assim ou assado. Uma mudança de técnico no meio. Começou a andar. E esse negócio que você falou, Lofredo, claro, se fosse contratar o Jô ou o Borja, um tem 30, o outro tem 24. Um foi artilheiro da Libertadores. O outro disputou a Copa do Mundo e não brilhou. Isso agora, aí eu lembro quando o Cláudio Karsug vinha aqui e o Palmeiras estava numa fase difícil. E ele fala assim, o Palmeiras precisa de um centroavante. Pô, Karsug, você tem alguma ideia? Ele falou assim, Eto'o. Mas não dá pra contratar o Eto'o. Eu queria tipo ele. Eu queria esse ataque aí, ó. Eric pela esquerda, Marcelo na armação, Eto'o de centroavante, o Ademar como segunda opção. Então, jogando 15 minutos. Não dá pra contratar o Eto'o. Cada um contrata dentro das suas possibilidades. Mas depois não tem que vender o mano de campo pra pagar o salário. Pra pagar o Eto'o. Vai ter que vender o mando. Vai jogar as duas no Maracanã. O problema é fácil. O problema é que esses caras estão acostumados a tomar leite A. Eles nunca tomaram leite C lá no interiorzão. Por isso que é fácil falar. Cuidado, hein? Cuidado, a história pessoal de cada um tô brincando, pode ser diferente. Tô interferindo. Eu venho do interior, futebol, por exemplo. Hã? Eu venho do interior. Tá, mas você tomava leite A lá. Eu tomava o leite da carrocinha do leiteiro. Você viveu isso, não? Na minha cidade garrafa de vidro ainda? A carrocinha do leiteiro que o cara vinha batendo na lata e você levava lá uma panela. A panela era 1 litro. Qualquer litro férias que você botasse na casa lá, da minha avó no interior do Rio Grande do Sul, muito vivi. Minha história não é bem de leite A, não. Um pouquinho diferente. Falou futebol, né? Então, desde do lado da bola, desde que você possa pagar o leite A e não queira comprar, agora, trocar o leite A por vinho francês. A gente estava falando dessa história de equilíbrio, aí começa a projetar Campeonato Brasileiro, né? Você vê... Tem um outro exemplo que vem rapidamente à cabeça da gente, que veio para a primeira divisão e no primeiro ano o cara pensa, pô, já vai cair, vai voltar para uma Série B e tal. Chapecoense, gente. A Chapecoense sempre montou elenco mediano. E a Chapecoense jamais passou susto na primeira divisão. Sim. O Inter, ano passado, alguém dizia que ia cair?
Não. Tinha um monte de jogadores com nome. Claro. Tinha um indicativo de que o Inter ia cair. E até a 10ª rodada também entre os 4 primeiros. Chegou a liderar o campeonato. Foi líder. Ganhou do Santos na Vila. Segunda e terceira rodada ganhou do Santos na Vila. O torcedor do Inter pediu para que a gente parasse de falar que o Inter era favorito ao título. Não, isso é outra Porque coisa. isso não estava dando certo. Foi o contrário do Botafogo. Ao contrário do Botafogo, exatamente. Se no início do ano você fala que o Botafogo ia estar na Libertadores e o Inter ia ser rebaixado, alguém ia falar, esse cara tá louco. Maluco. Se você for ficar analisando jogador por jogador, é claro que você vai falar o Corinthians, mas eu acho que a gente menospreza muito o time do Corinthians, no geral. No geral, acho que esse time não é ruim, não é bom com todo... Não vou falar que esse time é excelente, mas não é ruim. Mas sabe o que é, Ademar? Acho que é um time competitivo, me parece, Ademar. Então, mas me parece, Ademar, que essa avaliação, eu acho que às vezes e aí é a gente às vezes menospreza muito ou enaltece demais. A gente é meio extremista. Mas a questão do Corinthians, o que eu acho que quando essa avaliação é feita e deixa assim um certo suspense, é porque o Corinthians, ele não sofre muito nos jogos, ele não corre muitos riscos nos jogos que ele disputa. E leve em conta os adversários que está enfrentando. Isso não pode fugir, né? Contra a Universidade do Chile, ele correu risco. Em determinado momento, a Universidade do Chile dominou o jogo e podia ter feito gol, né? No clássico contra o Palmeiras, ele soube enfrentar o Palmeiras com as possibilidades dele. Exatamente. E conseguiu equilibrar o jogo, e conseguiu fazer uma partida legal. O jogo contra o Santos foi um jogo fraco, foi um jogo igual, uma bola cruzada, o jogo guardou, né? O que me parece que faz com que fique esse suspense sobre o Corinthians é o quanto o Corinthians te dá a garantia, a segurança de que ele vai evoluir, que ele vai num próprio jogo, e eu não estou nem imaginando evoluir para setembro. Assim, num jogo, você começa a ver, você fala assim, pô, peraí, vai acontecer o que agora? Vai sair o gol? Tá crescendo de tal maneira o volume do Corinthians que ele vai sair o gol? Porque assim, ontem, se aquela bola do Marcão, o Cássio não vai buscar... Tava 0-0. É lógico que todo jogo de futebol é assim. Todo jogo de futebol é assim. Mas alguns times você fala assim, pô, esse time aí ele vai tomar um gol, ele vai... O Corinthians ainda não deu essa. Talvez seja esse o grande mistério do Corinthians. Fica todo mundo esperando assim, pô, mas o Corinthians está jogando muito... A gente ontem na transmissão brincava assim, o Corinthians, ele controla a temperatura do jogo e é sempre uma temperatura morna. De vez em quando ele dá uma esfriadinha, o adversário esquenta um pouquinho. De vez em quando ele dá uma subida na temperatura, a torcida se inflama, o time vai e começa a criar oportunidades. Acho que é mais essa a dúvida do que se o jogador A, o jogador B... É bom ou é ruim? Pode ser até uma estratégia, né, Cleber? Mas é estratégia. Pode ser. Mas se esperava mais do Corinthians? É que só assim, Andrei, quando o Casa fala do Campeonato Brasileiro, a preocupação que o Casagrande me parece demonstrar na avaliação é que no Campeonato Brasileiro, esfriar ou deixar bem morninho um jogo contra determinados adversários... E em casa, quando precisa é muito mais perigoso. Claro, os adversários são mais duros, muito mais perigoso. Entendeu? É muito mais difícil o Botafogo de Ribeirão Preto se engrandecer contra o Corinthians na arena com 30 mil pessoas do que os times que vão disputar o Campeonato Brasileiro. Sabe? Os caras não vão chegar e vão ficar assustados. Não, e em cima desse time do Corinthians, o Fábio Carille deixou isso bem claro desde o início da temporada, que a principal preocupação dele era armar um sistema defensivo que protegesse bem o Corinthians e o Corinthians fosse um time que não levasse gol. E a partir desse momento ele ia trabalhar a criação do meio-campo para criar alternativas para os homens de frente, transformarem as vitórias numas vitórias mais tranquilas, porque se questionava muito que as vitórias do Corinthians eram de 1-0, que o time não criava muita chance. Pois bem, mas a gente já está em abril. Eu acho que o sistema defensivo está montado, ok, o Fábio Carille conseguiu dar um padrão tático para a equipe, mas se espera um pouco mais do jogo de ontem, que o Kleber falou. Fez 1-0, aí poderia ter saído do segundo gol para dar tranquilidade, aproveitado o momento de entusiasmo da torcida. Ele deixou o jogo se acalmar. Ele deixou, olha, as coisas estão administradas, vamos voltar para o nosso padrão de jogo e aproveitar uma oportunidade lá para definir o jogo. Pode ser mesmo, como disse o Eric, uma estratégia. Pode ser, mas assim, dentro do que a gente imagina e do que a gente tem visto, é uma estratégia que parece perigosa. Por causa, conforme o nível... Eu não tenho nada contra. E eu acho que o Corinthians podia ter jogado mais, eu acho que o Corinthians podia ter feito o segundo gol ontem naturalmente. Claro, porque assim, se eu não estiver enganado, o Corinthians ganhou acho que 22 jogos no ano. Não, jogou 22 jogos no ano.
ganhou com o de ontem 13 e são, acho que, 8 vitórias por 1-0. Não tenho nada contra. Se eu ganhar 38 jogos por 1-0, eu sou campeão brasileiro invicto, né? Com 100% de aproveitamento. A questão não é 1-0, é como eu faço para ganhar de 1-0. Como eu me comporto para ganhar de 1-0. Pode ser uma estratégia. Agora, se ela é perigosa ou não, as armadilhas do caminho é que vão demonstrar. É que o Corinthians teve algumas situações, ó, você pega aí, o Corinthians teve algumas situações, o Pablo foi uma bela contratação. Chegou, resolveu. Se você pegar, ele trouxe, aí ele vendeu o lateral esquerdo e colocou o Arana. Foi uma bela contratação. Então, quer dizer, o Corinthians também teve acertos. O Jadson, você traz o Jadson de volta. Você vê que gradativamente ele vai melhorando. O próprio Jô, que eu também não acreditava muito, é um cara batalhador. Gabriel no meio, né? Gabriel no meio, chegou e resolveu. Então o Corinthians teve acertos. Porque pro brasileiro, por exemplo, veio o Cleiton agora, que eu acredito que vai ganhar a vaga do Romero. Pô, não é possível, pelo menos eu penso. Sem contar que é um time já experimentado, já passou por testes difíceis como clássicos nesse campeonato estadual. Tem um Inter pela frente que é melhor teste do que se envolver em semifinal de campeonato, podendo ter clássico de novo. E com 2 jogos nesse meio do caminho com o Inter, que... Queira ou não, você tem que medir forças para chegar importantes, em oitavas de final, claro. Então, eu acho que os times grandes do Brasil, nesse mês de abril, vão dar uma amostragem pro que a gente imagina. É isso. Esse mês de abril tem muito jogo decisivo, eles vão se enfrentar em Copa do Brasil, desafios em Libertadores e as finais do estadual. Eu acho que esse mês de abril vai dar uma amostragem que a gente vai ter no Brasileiro. Quer dizer, não é definitivo, mas a gente vai ter um caminho aí. E a hora da verdade para a previsão do Rafa Rezende, que disse que até o começo do Brasileiro caem 10 técnicos da Série A, já caíram 4. Essa separar fase os homens agora... dos guris, né? Se diz, né, Barreto? Série A, quem já caiu? Cristóvão, caiu Daniel Paulista. São Paulo ninguém por enquanto, né? Não. No Rio só o Cristóvão. Ponte Preta mudou, né? Mas não foi queda, né? Não, foi queda. Foi queda também? Na Ponte Preta caiu. Era o Gilson Clay, né? Falta... Quem é o quarto? Peraí. Não, o Sport a gente já falou aqui. Vitória mantém o mesmo. Depois eu vou pegar os times todos da Série A, que a gente tira essa dúvida. Vamos... É o Coritiba, né? Coritiba já debutou por causa de Copa do Brasil. Saiu pro Asa de Arapiraca. Mas o Rafa põe mais 10 além dos 4 ou mais 6? Completa 10. Metade. Tem alguma chance, mas acho que não chega. O brasileiro. Acho que não chega. Acho que não chega. Acho que no máximo 5. O Rafa pediu uma pequena prorrogação. Uma margem de pequena prorrogação. Porque a primeira fase da Libertadores termina um pouquinho depois do começo do Brasileiro. Então ali para as primeiras rodadas ainda tem caixa para ir. Mas eu diria que tem mais 2 aí, tem mais uns 2. O André Hernan tem notícias do Palmeiras. Onde estará o André Hernan hoje, hein, para nos trazer essas notícias do Palmeiras? Tô por aí. Ele tá meio constrangido, André Hernan, tá sentado do lado do Kleber com esse blazer aqui. Eu tô me sentindo aqui do lado do Kleber aqui com esse terno de $1 milhão, né, Kleber? Eu só vim com esse blazer aqui.